Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante se você quer conseguir sua primeira vaga como programador. Quando a gente está desenvolvendo aplicações que vão ser colocadas em produção em algum momento, nós temos que tomar alguns cuidados para que não tenhamos alguns problemas lá na frente. E um desses cuidados são as variáveis de ambiente, são as variáveis que estão dentro do nosso código, que o nosso código precisa delas, dessas informações para funcionar, mas são variáveis ou muitas vezes sigilosas, ou muitas vezes que na nossa máquina de desenvolvimento é diferente da nossa máquina do servidor. Então nós temos que saber lidar com isso para que nenhuma informação sigilosa vaze e também que nós não temos que ficar trocando toda hora no nosso código.py aquelas informações. Toda hora que eu quero enviar para o servidor eu tenho que fazer uma troca e depois quando eu volto ao normal, ou seja, vira uma bagunça total. Então como que nós vamos lidar com isso? Por exemplo, primeiro imagine o seguinte caso. Você tem um sistema, uma aplicação web ou o que quer que seja, que em algum momento precisa enviar um e-mail. Para que essa aplicação web consiga enviar um e-mail, ela precisa de algumas informações. E uma dessas informações é a senha do seu e-mail. Só confirmar se está gravando aqui, pessoal, perfeito. E uma dessas informações é a senha do seu e-mail. Sem essa informação, a sua aplicação não consegue enviar o e-mail. Mas pensa comigo, se você coloca essa senha dentro do código, todo mundo consegue ver basicamente a sua senha. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo que trabalha ali na empresa e tem acesso à sua aplicação. Por exemplo, desde o estagiário que acabou de entrar, o programador júnior, o programador pleno, o sênior, o cara de infra, ou seja, todo mundo que tem acesso ao seu código poderia abrir aquele arquivo e ver a sua senha do seu e-mail ali. E é algo que a empresa não quer. Por exemplo, a senha do e-mail já é uma informação sigilosa que não pode ser exposta de forma alguma, mas pensa em uma situação muito pior. Você tem a chave secreta de uma gateway de pagamento, por exemplo. Se um estagiário ou alguém mal intencionado que tem acesso ao seu código vê a chave secreta, ela pode, por exemplo, tirar dinheiro da sua conta, reembolsar todo mundo que comprou ou algo do tipo. Ou seja, seria um desastre total. Então nós temos que saber lidar com isso de forma muito sucinta para que não tenhamos problemas no futuro. Então vem aqui comigo que eu vou te explicar como que nós vamos fazer. Já estou com um ambiente virtual aqui criado, vou ativar ele. Source, Venv, bin activate. Ativei o ambiente virtual e perfeito. Agora eu vou criar aqui um arquivo .py, então chamar app.py, e ele vai representar a nossa aplicação. Então poderia ser uma aplicação web, desktop, ou seja, o que quer que seja. Aqui é o nosso servidor. E aqui ele vai simplesmente printar aqui, rodei. Não vou criar uma aplicação real aqui em Django, por exemplo, ok, pessoal? Porque não é o foco da aula. Então a gente vai simular uma aplicação real com esse arquivo app.py. Só que esse app.py ele tem uma função aqui chamada envia e-mail, e essa função precisa do e-mail da pessoa e a senha do e-mail na qual ele quer enviar. É que ele print e-mail enviado. Ou seja, em algum momento, dentro do seu código, você precisa da senha do seu e-mail para que você possa enviar um e-mail para outra pessoa. Então, muitas pessoas fazem assim: senha é igual a minha senha. Minha senha. Então, agora, quando eu for chamar o envia e-mail, eu falo envia e-mail. Aí eu passo aqui, no lugar da senha, eu passo aqui o senha. Tá, beleza, isso funciona. Mas pensa comigo, aquele caso que eu já te falei. Todo mundo que for fazer uma feature nova nesse código aqui, ou todo mundo que for fazer alguma correção de bug, ou qualquer pessoa que entre nesse código aqui, tá sabendo a senha do seu e-mail. Ou pior ainda, esse código aqui, normalmente uma linha de produção de um software funciona da seguinte forma: você escreve o software na sua máquina, aí você vai fazer um push para o GitHub, ou seja, você vai enviar para o GitHub essas novas alterações que você fez. Então a senha aqui foi para o GitHub. Se tem alguma coisa exposta no GitHub, se tem alguma falha no próprio GitHub que tem acesso ao seu repositório, todo mundo vai conseguir ver a sua senha. Ou todo mundo da sua empresa que tem acesso ao repositório vai conseguir ver a sua senha. Então a sua senha ali não pode nem ir para o GitHub. A sua senha fica a senha do seu e-mail, fica única e exclusivamente no seu servidor. Aí apenas as pessoas que têm acesso ao servidor, acesso àquela determinada pasta ou alguma coisa do tipo, vai conseguir ver a sua senha. Ou seja, você consegue colocar níveis de privilégio ali. O estagiário ele não vai ter acesso ali ao SSH do servidor, por exemplo. Ou você tem acesso com permissões limitadas. Ou seja, o servidor é seu, você consegue limitar aquilo ali e colocar níveis de acesso.
Então aqui a sua senha, essas informações secretas, ficam única e exclusivamente no seu servidor. Não fica na máquina dos seus funcionários, não fica na máquina de quem está desenvolvendo, muito menos no GitHub ou GitLab, Gitbucket, qualquer serviço do tipo, ok, pessoal? Então como que nós vamos lidar com isso? Porque eu não quero escrever minha senha aqui. E uma outra coisa, por exemplo, se vocês já programaram em Django, vocês sabem que tem lá a constante debug. Ela indica para o Django se nós estamos em modo desenvolvimento ou modo produção. Então, por exemplo, estou aqui desenvolvendo o código. Desenvolvi minha aplicação, beleza, tanana, terminei. Aí eu quero enviar para o GitHub. Eu preciso colocar aqui false. Aí eu faço lá, git add ponto, git commit, git push. Enviei, agora beleza. Preciso trazer de volta para cá. Agora eu viro true de novo. Ou seja, isso daqui é uma prática muito grande. Você não deve fazer dessa forma. Então, todas as informações sigilosas, informações que mudam da sua máquina para a máquina de produção, a gente vai utilizar um arquivo chamado .env. Então, eu vou vir aqui, criar um new file, colocar .env. .env. Beleza. É dentro deste arquivo .env que vão ficar as suas informações básicas, essas informações que eu acabei de falar. Eu vou dar um git init aqui para simular como a gente tivesse com o GitHub. E beleza, inicializei um repositório. E agora vocês podem perceber que tudo aqui está verdinho, ou seja, o VS Code, o Git está mostrando para a gente que nenhum desses arquivos aqui foi comitado. Isso, Kai, você não falou assim, Kai, você não falou que você não quer enviar para o GitHub o seu .env, por exemplo? A pasta venv também, que é a sua máquina virtual aqui, seu ambiente virtual, você não quer enviar para o GitHub, você não quer que quando você faça um pull lá no servidor, o servidor tenha essas informações. Então, para isso, você tem que criar um arquivo chamado .gitignore. Ou seja, toda vez que você for fazer um commit, que você for adicionar arquivos, o que vai acontecer? Tudo que tiver dentro desse arquivo gitignore será ignorado. Ou seja, por exemplo, eu não quero que a pasta venv seja enviada, ou seja, eu não quero que ela seja commitada. Então, eu coloco aqui dentro venv barra, e vocês podem perceber que aqui no próprio VS Code, ela ficou um cinza um pouco mais opaco, um pouco mais, uma opacidade um pouco menor. Um pouco mais translúcido. Por quê? O próprio VS Code já está te mostrando. Os únicos arquivos até agora, então, que serão enviados para o GitHub é o .env, .gitignore e o app.py. Só que o .env eu não quero que seja enviado também. Então, eu coloco aqui .env. .env. Ou seja, tanto o venv quanto o arquivo .env não serão enviados para o GitHub, ok? Então agora, estou perfeito. Agora eu posso vir aqui no env e definir as variáveis que eu quero. Por exemplo, eu quero definir aqui o debug. Então, na minha máquina, o debug sempre vai ser true. Ou seja, porque se está na minha máquina, significa que eu estou desenvolvendo aquela aplicação. Então, dentro do .env que está na minha máquina, vou colocar debug true. Agora, por exemplo, eu tenho lá minha secret key de uma get de pagamento. Poderia ser qualquer uma. Vou colocar aqui a Stripe. Aí eu coloco aqui igual e uma hash aqui qualquer. Vou simular aqui qualquer coisa. E sempre lembrando, ok, pessoal? Aqui eu gosto de colocar SK Stripe, maiúsculo, Stripe. Sempre lembrando que aqui não tem espaço nem aspas, ok? Eu não posso fazer algo do tipo assim, ok? Isso aqui não pode acontecer. Caio, mas é string, tudo bem. Não coloca aspas. Tudo aqui será considerado string até então, ok, pessoal? E eu tenho também a senha do e-mail. Senha, e-mail. Vai ser igual a minha senha. Perfeito. Defini essas variáveis aqui, que serão consideradas apenas na minha máquina. Lá no servidor, quem tem acesso ao servidor vai criar esse arquivo .env com as informações reais. Por exemplo, aqui no SK-strip, ou seja, a chave secreta, a secret key da Stripe, que é uma get de pagamento, aqui nós estaríamos com a chave de teste. Lá no servidor, seria criado um arquivo .env com a chave real. A senha do e-mail, você usaria um e-mail de teste, por exemplo, da empresa. Lá no servidor, teria a senha real da empresa, ok? Então, esse arquivo .env será criado lá de forma diferente da sua máquina. E perfeito. Agora, como que nós fazemos para pegar essas informações e trazer para o nosso código? Por exemplo, eu preciso da senha aqui. Então, eu vou fazer assim. Por exemplo, vamos pegar o debug primeiro. Primeiro eu preciso importar uma biblioteca que é a Python Decouple. Ela é muito boa para vocês, muito leve e funciona tranquilamente. Então, pip install Python-decouple. Esse é um conceito muito importante, pessoal, se você quer conseguir a sua primeira vaga como programador. Porque se você comete um erro de enviar alguma senha secreta da empresa ali, por exemplo, provavelmente a empresa nunca vai te dar acesso a essas informações, ok? Mas você precisa saber, então, como que você vai lidar com essas informações para você não ficar perdido. Se você chega ali na hora,
o que que eu faço? Como que funciona? Qual que é a dinâmica de enviar? Como que eu tenho que trabalhar aqui na minha máquina para que não dê problema no servidor, ok? Então, beleza. Instalei aqui o Python Decouple, eu já tinha instalado. Agora eu vou fazer assim, from decouple import config. Perfeito. Agora eu posso simplesmente config. Opa, Agora eu consigo simplesmente fazer assim, ó. Debug vai ser igual. E agora eu busco as informações que está lá no ponto .env. Como que eu faço isso? Eu chamo o config e vou passar dois parâmetros aqui. O primeiro, vou passar um parâmetro por enquanto só. O primeiro parâmetro que eu quero é saber qual variável que está no ponto .env que eu quero buscar. Eu quero buscar a variável debug, não quero? Então eu passo aqui entre parênteses debug. Ou seja, eu estou armazenando dentro da variável debug o que tem lá no meu ponto .env chama debug, que no caso é true. Vou rodar meu arquivo .python para vocês verem o que vai acontecer. Então, Python 3, app.py, pressionei Enter. Ele mostrou apenas o rodei porque eu não coloquei aqui o print debug, né? Print debug. Vou rodar meu código e aqui ele mostrou... Ah, tá. Aqui eu peguei a classe, né? É config com C minúsculo. Aí, beleza. Aqui é config com C minúsculo também. Config. Vou rodar meu código, deixa eu dar uma limpada no terminal, rodei meu código e agora ele mostrou true e rodei. Se aqui no meu ponto .env eu troco para false, ou seja, eu rodo meu código de novo e ele me mostra false, ou seja, eu não tive que mudar nada no meu código .py, que o debug foi alterado automaticamente. Ou seja, quando eu envio essa aplicação aqui lá para o servidor de produção, ele vai pegar de um arquivo .env diferente e pronto, você não precisa mexer no seu código, nada, tá pronto 100% assim. Agora, só que eu quero mostrar para vocês. O que que acontece? Type debug. Vou rodar isso daqui e você espera. Caio, beleza. False é um booleano. No caso, não. Lembra que eu falei para vocês que aqui não tem aspas, que tudo é considerado string? Perfeito. Então tá, beleza, é uma string. Você fala, Caio, por que que isso é importante? Faz um if debug. Print oi. Você fala, Caio, beleza, debug é false. Então esse print oi não será executado. Rodei meu código e o oi foi executado. Mas, Caio, aconteceu aqui, no Python, tudo aquilo que não é um booleano, por exemplo, true ou false, é considerado verdadeiro se não for um none. Apenas o none é considerado false no Python. Então a string false é verdadeiro. Então eu preciso converter isso daqui para um booleano. Você fala, Caio, vou converter aqui para bool então. Bool. Ótimo. Será que vai funcionar? Rodei meu código, ele mostrou o oi. Por que que ele me mostrou o oi, então? Porque, basicamente, lembra que eu falei para vocês? Tudo aquilo que não é known nem false é true. Ou seja, a string false é true. Então, como que eu faço para converter isso daqui para um inteiro, para um booleano, por exemplo? Você poderia utilizar o eval. O eval, sim, pegaria a string false e converteria para o booleano false. Aí que, no caso, ele não me mostraria mais o oi. Mas isso daqui não é a melhor forma de se fazer. Porque como que eu posso trabalhar dessa forma aqui? O próprio Python Decouple já traz um casting pra gente. Então eu poderia falar assim, vírgula, cast é igual a bool. Agora, feito isso, se a gente der um print aqui, print em type de debug, olha só o que vai acontecer. Aqui é bool. Beleza, rodamos nosso código. O que eu fiz de errado? Espera aí. Deixa eu vir aqui. Python Decouple. Eu acho que a gente tem que importar o bool, né? Vamos ver aqui, só para confirmar. Tá, não preciso passar como string, né? Ah, tá, eu passo o bool do Python mesmo. Então, bool, e beleza. Isso daqui ele vai converter, eu estou informando para o Python Decouple que eu vou converter para um booleano. Então, rodei o meu código e agora ele mostrou que qual que é o tipo da variável debug? Booleano. Se eu quisesse converter para um int, por exemplo, eu converteria. No caso aqui, uma string false, por exemplo, se aqui fosse 1.2, poderia converter. Aí você converte para os tipos de dados que você já conhece da linguagem Python. Então aqui o próprio Python Decouple já traz isso daqui para a gente. E ele traz, além disso, um default. Eu poderia passar, por exemplo, vamos deixar aqui o cast, né? Para booleano. Bool. E aqui eu vou colocar um default. Default
vai ser igual e false. Ou seja, se ele não encontrar um debug aqui, ele determina que aquele debug é false. Se ele encontrar como true, ele determina como true. Ó, não importa. Se ele encontrar, não importa o que você colocou no default. Ele vai colocar o que ele encontrou lá. Se eu rodei meu código, aqui ele mostrou oi. Por que ele mostrou oi? Porque o debug aqui é true. A gente fez um if. Se o debug for true, ele me mostra oi. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa daqui é a forma na qual você vai trabalhar com esses tipos de dados, ok? Então, sempre que você for enviar para o servidor, você tem que estar muito atento a isso. Será que eu coloquei alguma informação sigilosa dentro do meu código? Você não pode fazer isso. Se for uma informação que você não pode, que outras pessoas não podem ter acesso, por exemplo, você sempre coloca dentro deste arquivo .env. E agora, beleza, Caio, eu quero rodar isso aqui. Você vai lá, git add, ponto, git commit, taranã, git push, envia para o servidor. O que será enviado para o servidor? O app.py apenas, e o git ignore, claro, né? Então, a única coisa de .py ali que você vai ter é o app.py. Agora, lá no servidor, o que você vai fazer? Você vai fazer um git pull, ou seja, eu vou pegar os dados que tem lá no GitHub. Então, o que você vai trazer para o seu servidor? O app.py. Então, agora no seu servidor, você cria esse arquivo .env com os dados de verdade que a sua aplicação precisa, e não os dados de teste, por exemplo. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um conceito muito importante. Se você está em busca da sua primeira vaga como programador, você tem que ter isso daqui claro, ok, pessoal? Então é isso. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Espero que tenha dado para entender. Se ficou com qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, ok, pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, e deixa o like também para ajudar aqui o canal. Um abraço e até a próxima.